more than 50 awards. This incredible number of awards does not require further commenting on the importance of his offices in the scope of Brazilian and international architecture. And since we started to organize this course, I consider actor participation to be fundamental. The work that he and his team, especially Luciana Gell, have proven to be sensitive and original about the housing issue in Brazil. This conversation will be certainly very useful for our course. Well, Hector, thank you very much for being with us. The mic and the screen are yours. Hector, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E agora eu passo a palavra para você. Todos os estudantes e professores estão muito contentes, né, e honrados também com a sua participação aqui hoje. Obrigado, Hector. Muito obrigado para vocês. Thank you very much for everyone. Good morning to everyone. Espero ser claro nesta virtualidade. Mas para isso temos no fim tempo onde vocês poderão formular perguntas sobre suas dúvidas. Com solicitação dos professores da USP, só vou me concentrar apenas em um projeto, que se chama Parque Novo Santo Amaro 5. Parque Novo Santo Amaro 5. A project that we designed in 2012. Vocês estão vendo as imagens? Sim, está ótimo, Hector. Sim? Então, tá bom. Então, veremos primeiro a situação existente, onde nós estamos localizados em São Paulo. Aí à direita vemos o estado de São Paulo e à esquerda vemos a localização do Parque Novo Santo Amaro, que está apenas a 1,5 km da represa de Guarapiranga, que é uma das mais importantes fornecedoras de água para São Paulo. Aqui tem alguns dados que acredito são importantes. A área de intervenção corresponde ao perímetro definido por 4 vias urbanas no sul do município de São Paulo, chamada região da represa de Guarapiranga. Em 1980, começou a ocupação dessa área, que era inicialmente uma reserva, com um total de 53 mil metros quadrados. A propriedade do terreno sempre foi municipal. E as construções originais eram de 422. Originally, back then, we would have only 422 housing units. And 29 habitantes por hectare. E o projeto, então, transforma. O ano do projeto é 2012, como eu já falei. O contratante foi a prefeitura. E nós temos 14.600 metros quadrados com 201 unidades habitacionais, com tipologias que vão de 52 a 76 metros quadrados. E agora nós conseguimos, nessa área, uma densidade de 405 habitantes por hectare. Então, a área se caracteriza como uma região de fundo de vale, com curso de água central e encostas nas laterais, que apesar da grande declividade, estas são ocupadas por habitações de diversos pavimentos, acomodados de acordo com a inclinação do terreno. O sistema viário que se observa em volta desta área é produto de intervenções formais anteriores. As ruas são pavimentadas e os lotes possuem quase todos
infraestrutura de água, esgoto e energia elétrica. Uma observação importante é que a ocupação maciça está sempre na borda do vale, ou seja, com frente para a rua formal que está no entorno, e as construções crescem para baixo e sempre dando as costas para o vale. Os sistemas construtivos, como podem ver, são quase sempre estruturas de concreto e vedações em blocos ou tijolos cerâmicos. Observamos como todos os esgotos, na ausência de uma rede pública neste lugar, desembocam, lamentavelmente, para o córrego do vale. Existem, como vemos, vários acessos ao vale, construídos aleatoriamente e em estado precário. Após um evento trágico de grande enchente, com o falecimento de várias pessoas, a prefeitura então decide demolir a área central do vale para evitar novamente sua ocupação, mas que irremediavelmente voltou a acontecer, como vemos nas imagens a seguir. Então, após o evento da enchente, as áreas das remoções feitas pela prefeitura foram novamente ocupadas por construções extremamente precárias. Então, socialmente, estas áreas se tornaram espaço para o tráfico de drogas e dificultando a circulação pelos próprios habitantes, porque se tornou o atravessamento do vale uma situação de risco. O córrego sem saneamento convive dramaticamente com as novas invasões, produzindo uma condição de insalubridade e uma degradação realmente sem precedentes. Aqui temos uma constatação que nós achamos fundamental. É o fato muito curioso de que uma residência, formal ou não, quando se encontra numa situação urbana definida, o habitante responde a isso com uma certa qualidade na sua autoconstrução. O habitante, mesmo numa ocupação ilegal, manifesta uma espécie de orgulho cívico por meio de materiais, cores, porque se sente pertencente a este espaço da cidade, ou seja, busca uma ilusão de cidadania. Sempre, nós confirmamos que sempre, as áreas que se consolidam são aquelas que têm necessariamente uma interface associada a uma infraestrutura pública definida e medianamente visível no bairro, estabelecendo nesse lugar uma certa condição de cidade. No caso deste comerciante, eu coloco isto porque sempre nos chamou a atenção. Após termos informado da construção do novo projeto e da possibilidade dele ser removido, mesmo assim, ele manifestou sua satisfação por ter investido neste local pelo tempo que permaneceu. Ou seja, isso demonstra a importância e o valor desta localização. Remoções. Bom,
A porcentagem de remoções utilizada corresponde aos valores percentuais indicados pela prefeitura. Existem alguns números. Pero todas as famílias que tiveram seus locais removidos, foram relocados nas novas unidades habitacionais do conjunto. Agora veremos o projeto. O urbanista. O que é esse urbanista? O que faz o urbanista? O urbanista é aquele que dá sentido a uma ação do projeto. Aponta a objetivos precisos e utiliza o desenho como materialização destes objetivos. Esta é a essência da responsabilidade estrita e precisa do urbanismo. E eu entendo que precede a qualquer outra decisão política e de engenharia. O que fazer? Esta é a grande pergunta. O que fazer? É difícil descobrir quais são as ações próprias ou impróprias a serem operadas sobre estas configurações urbanas. É difícil encontrar padrões e regras por trás desta realidade. No entanto, podemos intuir que existe uma lógica nas configurações de ocupação. Lógica que é resultado da transposição dos lugares de origem, da construção de uma estrutura social, universo do qual sempre temos que fazer a triagem das patologias. Partimos da concepção de que o projeto é um instrumento científico de invenção de ideias, pois este não é necessariamente uma resposta a um problema, é sim uma interpretação do mesmo. O recorte da cidade. Nós nos limitamos ao recorte da cidade como uma ilha autônoma, e sim a evidenciá-lo como um espaço de intersecção de diversos interesses que indicam uma condição excepcional para o desenvolvimento da cidade como um todo. Perante a desordem aparente do mundo, buscamos sempre sentidos, pontos de identidade, pontos, monumentos, corpos de alma, ou seja, evidenciar a geografia. Então, a construção do urbanismo não é pensada em termos de desenho em si, mas nos tipos de relações que conseguimos estabelecer com o ambiente, ou seja, relações estrategicamente articuladas para que venham a restituir a relação do indivíduo com o ambiente. Ou seja, conseguir um enraizamento ontológico, que significa tudo aquilo que nos inspira e nos faz sentir participantes da experiência da existência. Transitoriedade. Temos consciência da transitoriedade de um plano. Não existem essências definitivas. Não temos a pretensão de alcançar uma cidade definitiva. Nas democracias e as políticas sempre são cambiantes e incertas. Pois assim é a natureza humana. Desejos nunca satisfeitos, mas sempre promissores. Também temos consciência
isso a história nos mostra, das permanências e impermanências sobre as ocupações. Isto é fundamental, porque esta constatação nos conduz com precisão a determinar onde devemos concentrar nossa ética e nossa maior dedicação. Este é o cerne, eu entendo que este é o cerne do compromisso histórico que temos como urbanistas. Bom, aqui temos alguns croquis, onde mostramos que reestruturamos a continuidade urbana unindo a estrutura pública existente nas mesmas cotas. Aproveitamos, então, a declividade da gleba, como se vê neste croquis, para duplicar o passeio, ou seja, o passeio se desdobra e entra, se introduz naturalmente no projeto, introduzindo urbanidade nos andares superiores, sem necessidade de subir as escadas. Uma coisa importante é que nós privilegiamos o acesso às residências não através da rua que está em volta do vale, sino através do parque, para que desta forma este não se transforme num fundo de quintal residual. Aí podemos ver, onde estão as escadas, as passagens ao Parque Central. Privilegiamos a frente das ruas, na crista do vale, com comércios, estacionamentos, e aqui se revelam os portais de acesso ao parque com conexões urbanas. Nós vamos ver depois as fotografias desta construção. Bom, sobre as arquiteturas, aqui tem uma coisa que acontece mais no Brasil. É comum ouvir a afirmação: o arquiteto não deve impor uma estética. Nesta afirmação se pressupõe que a arquitetura é um bem de consumo, em que a estética é um acréscimo decorativo ou uma gratuidade inerente a uma classe social burguesa. Estas considerações, realmente, do medo ao desenho, são comuns, aqui, pelo menos aqui. Escondem quase sempre uma incompetência técnica para enfrentar esta complexidade. Eu penso que se alguém tem direito à arquitetura e ao desenho urbano, são precisamente estas classes menos privilegiadas que estão sediadas sobre as áreas excluídas de toda urbanização. É bom esclarecer aqui que nosso raciocínio não é a procura de uma arquitetura contextual, em que os projetos imitam ou se inspiram nas estruturas resultantes da miséria, como paradigma a ser promovido. Os produtos da pobreza não são nossos modelos de trabalho. Bom, do ponto de vista da paisagem, nossa visão significativa é que todo lugar há de ser entendido como paisagem. Ou seja, a parte natural e artificial, sem considerar a paisagem como um suporte neutro sobre o qual se destacam os objetos artificiais. Sempre
realizamos uma reflexão onde o projeto e paisagem são um todo, uma coisa só, construindo assim uma completa redescrição do lugar, inclusive a invenção de uma nova topografia. Condicionantes. Aqui esse é um raciocínio principalmente sobre o Brasil, uma crítica ao Brasil. O modernismo do Brasil nos deixou uma herança que está curiosamente enraizada no imaginário coletivo, muito diferente da realidade fundiária do histórico da cidade peruana. Sempre quando aparece uma possibilidade onde a parcela fundiária o permite, os arquitetos no Brasil não conseguem fugir do ideário dos blocos como objetos isolados, usando a gleba apenas como um suporte em que as interfaces com a vizinhança existentes não são consideradas. O maior erro nas urbanizações realizadas no Brasil é considerar este modus operandi como uma condição assim insuperável, como um modelo irreversível, como um caminho sem saída, que se repete incansavelmente ainda hoje e que tem marcado inexoravelmente a paisagem urbana de nossos empreendimentos periféricos. Nós sempre fundimos a escala do novo com a solidariedade das preexistências. Então, consideramos o território existente como uma base de um valor indiscutível que não pode ser rejeitado apenas porque não se equipara à estrutura formal da cidade. Os novos acréscimos deverão consolidar esta realidade existente, evitando a atitude do objeto isolado e não solidário com a história física do lugar. Nós chamamos a esta atitude, chamamos de terceiro território. E neste terceiro território, temos as novas construções abraçando as construções existentes, evitando recursos, isolamentos e outros afastamentos. O corpo construído novo forma uma espécie de um só conglomerado com o existente em uma espécie de mimetismo. Aqui as pontes foram colocadas para dar continuidade à estrutura viária pública do entorno, reconectando e eliminando a condição atual do vale como uma espécie de barreira intransponível. Então, aquilo era área de exclusão, agora é ponto de encontro, uma área de inclusão para o bairro como um todo. Bom, não sei se ainda estamos em tempo, mas eu gostaria de ver alguns detalhes da tipologia. Sim, temos tempo. Sobre as tipologias, há uma variedade grande que se adapta a algumas condições do projeto, como as posições da escada e das circulações, como o caso da unidade duplex, que está na parte superior.
Vou mostrar apenas a unidade tipo de 2 dormitórios, que é a maioria, que tem 52 metros quadrados. Então, aqui podemos ver algumas invenções. As janelas são recuadas. Isto permite um sombreamento. E como as janelas são verticais, permite 2 tipos de ventilação, ou seja, uma superior e uma inferior. E, além disso, ele deixa um espaço na laje para a colocação de vasos com plantas, com o objetivo de melhorar a privacidade, sem necessidade de colocar venezianas. Depois, ao fazer este trabalho, ele resulta em espaços para os armários, que tem uma coisa fundamental. Os armários servem simultaneamente, atuam como um isolamento térmico, porque os orçamentos, as previsões de custo da construção não permitem fazer paredes duplas com isolamento, etc. Aqui tem outra invenção, que se nós colocamos a pia, está fora do banheiro. Isso multiplica o uso. Alguém pode estar tomando banho e posso usar a pia. E do outro lado, eu tenho a localização do espaço da geladeira. Então, em cima, permite colocar a altura de 2 metros sobre a geladeira, uma laje para o suporte da samambaia, se me permitem, como centro da casa. E depois, uma circulação para a entrada nos dormitórios, que apenas são 0,5 metros quadrados de área. Praticamente não temos circulação. Temos um grande pátio de serviço. Por quê? Porque isso nos permite secar roupas, ter plantas, ter um cachorro, etc. Secar roupas porque estes habitantes não permitem ter uma secadora. A roupa tem que ser secada através de um lugar que tem elementos vazados de concreto que permitem a entrada de ar. Então, uma preocupação que está acontecendo hoje, o déficit da região por espaços qualificados de lazer, nos leva a refletir sobre um problema que está acontecendo hoje. Como evitar que uma área nova e qualificada se torne um lugar de disputa e discórdia? Então, a isso chamamos ações por infiltração. Essa é uma pretensão. Construir a cidade dentro destas áreas urbanas críticas significa inserir estes novos empreendimentos sobre uma trama existente, tornando estas áreas legíveis, em vez de ser separadas, de maneira que o indivíduo que se estabelece nesta área se integre ao concerto geral da cidade, incentivando os valores de identidade, de autoestima e de segurança. Isto que estou mostrando é apenas uma proposta que não foi realizada dessa maneira. Portanto, estamos cientes e convencidos de que esta modalidade de estabelecer
cunhas de infiltração gera uma nova maneira de reflexão. Ou seja, o projeto consiste em um processo de restituição da urbanidade e sua ação se dá através da intersecção ponderada de uma nova estrutura sobre a existente. Bom, finalmente, nós temos ciência de que não faremos revolução nem com urbanismo, nem com arquitetura. Mas sabemos também que o baixo grau de urbanização acaba por revelar a incompletude da nossa Constituição como sociedade civil. O projeto, então, não é uma consequência de índices, nem apenas uma observância de legislações, muito menos o espelho de uma diretriz de diagnóstico. A proposta é e deve ser um salto interpretativo, que não parte de dados, parte do questionamento deles. E cabe a nós, como profissionais, a responsabilidade da coerência do discurso transformador e suas respostas físicas, ou seja, fazer do projeto o próprio discurso. Bom, aqui chegamos ao fim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aqui à disposição de dúvidas e algumas outras perguntas. Muito obrigado, Hector. Eu vou aproveitar o Marcos fazendo a tradução simultânea e assim eu falo algumas palavras em português com você e ao mesmo tempo com o público. Mas Hector, I'm going to share a couple of words important. Aqui no nosso curso, esse projeto de elaborar um curso em conjunto com a TU Delft é um projeto que pretende durar 4, 5 anos, né? Não or 4 to 5 years. Por vários anos, e parte de uma iniciativa da TU Delft em estudar a problemática habitacional em diversas partes do mundo, né? Num curso chamado Global Housing. E essa iniciativa já tem algum tempo, e parte dela se constitui nesse curso que envolve estudantes do mundo todo. Eu gostei muito da maneira como você indicou, Hector, aliás, como sempre, o projeto, o desenho, como um instrumento metodológico e científico do arquiteto. Acho que isso é um ponto de partida também para nós, nesse curso Global Housing, que é um curso onde os alunos fazem projeto, né? Eles chegam no final do curso com uma proposta em relação ao lugar. Nesse ano, o lugar de escolha foi o Brasil. Aliás, eles deveriam estar aqui, né? A ideia do curso é a mobilidade entre professores e alunos. Obviamente, eles não vieram por causa Facilitate mobility of teachers and students, of course, because of the pandemic. Acho importante ressaltar, como você colocou, ressaltar isso para os nossos alunos, né? Essa ideia, esse teu conceito de terceiro território, que também eu acho bastante significativo para o que nós estamos trabalhando, né? O curso parte dessa ideia de vazio, e o tempo todo a gente tem colocado que o vazio não é somente uma área sem construção, mas sim um lugar onde se abrem perspectivas urbanas em relação ao projeto. E também gostaria de colocar que acho que o teu projeto mostra com bastante propriedade o que nós chamamos de virtualidades urbanas, que é um termo do filósofo francês Henri Lefebvre, que mostra justamente isso, quando um certo espaço, quando um certo desenho, quando um projeto
né, ele aponta perspectivas em relação à transformação social, perspectivas em relação a novas realidades ou mesmo novas utopias. Isso é muito importante no contexto contemporâneo. Eu não vou te fazer perguntas, Hector, porque eu imagino que os meus colegas da TU Delft e estudantes também têm várias perguntas, então eu abro mão para que eles tenham tempo e espaço para perguntas. Mas obrigado novamente. Obrigado. Obrigado a você. Então, posso fazer uma pergunta, Leandro? Sim, claro. Bem, em primeiro lugar, eu vou falar em português e o Marcos pode talvez fazer a tradução, certo? Em primeiro lugar, Hector, é um prazer imenso ter você a partilhar connosco a sua experience of project. Sobre aquilo que possa ser a ação do arquiteto através, enfim, da sua ação cívica. Alô? Sim? Não, eu perdi o som. Poderia repetir, por favor? Claro. Eu estava a dizer que, antes de mais, eu vou falar em português de Portugal. Espero que você compreenda. Era para dizer que estamos muito gratos, muito agradecidos por você ter aceito participar neste ciclo de apresentações, porque você, para nós, é uma espécie de uma referência daquilo que de melhor se tem feito no que diz respeito à arquitetura da habitação. Nós já acompanhamos o seu trabalho desde o seu projeto para o Boulevard Artigas, em Montevideo, há muitos anos atrás, até, obviamente, aos projetos mais recentes, no qual o Parque Novo de Santa Amaro, que você já apresentou, enfim, ficou agora aqui também bem claro a qualidade que você atribui a todos os projetos que faz e que não é um acontecimento isolado, é de facto alguma coisa que já está consolidada na sua obra e que já vai, enfim, que já está marcada na história da arquitetura. And in your architecture from the last 40 years. Is it 40 or 50 years, Hector? No, we're not quite there. Sorry, I didn't. Então, também gostei, ou acho interessante, a certa altura você falou do direito, de certa forma, do direito à arquitetura, do direito... Right to architecture, the right to quality and urban design is something that... Uma das formas de intervenção do arquiteto na sociedade. E isso lembra-me o meu conterrâneo Álvaro Siza, quando estava a fazer os projetos para o SAL, nos anos 70, ele usava uma citação de Che Guevara que dizia que a qualidade é o respeito ao povo. E isso no sentido de tentar fazer com que a ação do arquiteto possa ter digamos assim, uma ação emancipadora, não é? Portanto, tentar emancipar principalmente os grupos mais vulneráveis. Então, eu acho excelente que você tenha mais uma vez feito esse destaque. Eu queria só uma pergunta, que é uma curiosidade. Os nossos alunos já estudaram este seu projeto. Agora, o que nós sabemos menos é de que forma é que você interagiu com as comunidades que já habitavam neste lugar e de que forma é que essa comunidade, depois de ser, digamos assim, passar a habitar nesta nova condição, qual foi o processo de adaptação? Se houve algum processo de resistência ou se foi um processo de, digamos assim, de empatia imediata, ou se existiu algum tipo de conflito em relação à sua invenção tipológica. Portanto, gostaria um pouco que você esclarecesse um pouco algo de como é que foi a sua interação com a comunidade e de que forma é que essa comunidade agora habita nesse projeto. Bom, tem muita coisa a falar sobre esse assunto, né? Por quê? Primeiro, porque
a situação atual desse conjunto às vezes parece um fracasso para nós como arquitetos. Por quê? Porque acontece um fenômeno estranho, porque as pessoas que mudaram para esse lugar, que eram do próprio lugar, parece que querem se distanciar do entorno existente. Por outra parte, como o projeto é com uma espécie assim de denúncia dos, digamos, dos elementos que faltam na sociedade, aquela sociedade, aquele centro que nós fizemos com parque, com água, So that central area that we designed with a park, with water, with playgrounds, it becomes porque o bairro inteiro chegou lá fazendo festas, entrando com motocicletas. Esse foi um desastre. Então, o que acontece? Os habitantes, tentando se distanciar disso, promoveram fechamento do parque e transformaram aquilo em um condomínio fechado, que é como um golpe no coração para nós que pensamos isso todo o contrário. Pero nós também, como coloquei lá, nós pensamos que essa ação de urbanização por contaminação, essa ação tem que ser repetida em outros lugares, porque nesse universo, um lugar com qualidade é uma condição que traz muitas dificuldades, realmente. E hoje esse conjunto foi fechado. Ou seja, o parque, que era um parque que era para o bairro, acaba sendo um parque destinado apenas pelos habitantes, que são 200 famílias que moram nesse lugar. Nós chamamos de projeto denúncia. Eu sei que a professora Lisete Rubano nos está ouvindo, mas ela é que defende essa ideia de projeto denúncia. Mas, por um lado, o projeto denúncia parece muito bonito, mas, por outro lado, eu não consigo ir mais ao lugar para ver aquilo como um condomínio fechado. Agora, os habitantes estão condominium, gated community. But the inhabitants that are living in there, they are very satisfied. Temos vários filmes que foram feitos sobre o lugar, sobre We have several movies that have been done. residências e tudo isso. E isso nem se discute, esse não é o problema. Para mim, o problema é que isso não se transformou realmente em uma iniciativa a ser repetida no país. Que esse é o objetivo final. Não sei se respondi a tuas perguntas. Sim, claro. Sob um certo ponto de vista, o que o Héctor está a dizer é que o projeto foi vítima do seu próprio sucesso, não é? E de tal maneira que as pessoas, a certa altura, sentiram a necessidade de preservar essas qualidades e não as compartilhar como parte de uma rede de continuidade, não é? Sim. E nesse sentido, um dos últimos desenhos que o Héctor mostrou sugeria que isto tem que fazer parte de uma estratégia urbana que vai para além de um lugar e tem que passar a ser parte de uma rede, não é? Essa foi uma ideia, um ideal, não? Que a gente propôs isso na prefeitura. Mas é difícil de articular. Enfim, isso foi muito trabalhoso com a prefeitura, com a construtora, mas nós tivemos até sorte de conseguir fazer esse projeto.
Obrigado, Hector. Então acho que é isso aí. Se posso agregar outra coisa. Se alguém tem... Acho que gostaria que, de repente, a Lisete Urbano, a professora da Mackenzie, a minha colega, eu sei que ela tem algumas perguntas para fazer. Zete, os alunos. Bom dia a todos. Eu só quero dizer que é um grande prazer estar aqui, Hector, e eu estou com muita saudade da arquitetura e do urbanismo, e a gente acabou de ter uma aula primorosa sobre a nossa disciplina. Um grande prazer. Obrigado, Lisete. Obrigado, Lisete. Obrigado. Se os alunos não têm nenhuma pergunta, if the students, do you want to ask any question? Bom, então eu vou perguntar. Hector, muito obrigada pela aula. Eu também acompanho o seu trabalho, eu sou brasileira, mas dou aula na TU Delft, moro na Holanda. E para continuar essa pergunta do Nelson, eu queria perguntar, em relação a esse projeto e outros que foram desenvolvidos, como os nossos alunos estão, sobretudo os da TU Delft, que agora tem que produzir um projeto para Barra Funda, numa ZEIS 3, né, que é lidando com a categoria do vazio urbano, e eu acho a sua ideia de infiltração muito potente na sua apresentação. Eu queria perguntar para você, e eles estão mapeando e tentando entender o contexto da Barra Funda, como esse bairro está se transformando. Oi? Bom, e eles estão tentando, e eles estão também se familiarizando com essa tipologia do condomínio, né, que é uma espécie de aspiração, essa obsessão com segurança, com conter todos os equipamentos possíveis dentro de de uma zona que de alguma forma se opõe à vida na rua. Eu gostaria de perguntar qual tipo de reflexão, né, vendo, por exemplo... Oi, posso falar? Está me ouvindo? Sim, sim. Então, eu queria, a partir desse projeto, né, como você descreveu que, no fim, o projeto acabou se fechando, né, e sendo privatizado, né, e essa cultura do espaço público, né, do espaço coletivo em São Paulo é uma cultura praticamente inexistente para todas as classes sociais, né? Eu queria perguntar para você, a partir de um projeto como esse, que tipo de reflexão você desenvolveu e que tipo de estratégia, né, um arquiteto poderia desenvolver e que você desenvolveu em outros projetos para tentar evitar um destino como esse? Bom, é que nós temos uma ausência de política pública. Não com um projeto nós vamos resolver os problemas de São Paulo. Sim. Eu sou bastante pessimista. Não é um projeto que resolve os problemas terríveis que existem em São Paulo. E nessas áreas que vocês podem ver de Guarapiranga. A ação de transformação tem que vir através de uma políticas públicas que sejam tremendamente detalhadas e que sejam impostas de uma maneira muito clara pelo poder público. Isso é o que nós sentimos falta, não? Sentimos falta do governo da cidade. Enfim, não sei se isso responde à tua pergunta, Vanessa. Responde, mas é que eu vejo que você tem como alguns arquitetos, claro, que pensam na questão social e da habitação,
E eu trabalhei, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo com o Alexandre Elijainkov, que também projetou os céus, que era uma espécie de tentativa de transformar um projeto, o potencial de um projeto, né? Era também uma estratégia de infiltração, né? O Alexandre chamava de centro de estruturação urbana, para além de ser um centro de educação unificado, porque traria uma espécie de urbanidade. Eu sinto que os seus projetos contêm essa intenção, né, dar uma contrapartida, né, urbana, não só extrapolar a questão habitacional e proporcionar novos espaços públicos. Eu acho que é um tema que os nossos alunos vão trabalhar também em São Paulo, entendendo que existe uma deficiência, um déficit, né, de espaços coletivos, de espaços públicos. Então, eu acho muito interessante, mesmo que, como o Nelson disse, o projeto tenha sido vítima do seu sucesso, que existe essa intenção projetual de criar, né, essa estratégia urbana que extrapola a questão habitacional, sobretudo numa zona tão precária, né, quanto essa, né, das represas e zonas que estão muito menos consolidadas do que a Barra Funda, né, que é o caso do nosso estúdio. Sim, eu sou bastante pessimista. Eu conheço os projetos de Elijainkov, pero nem com esses projetos, nem com os nossos projetos, nós não vamos conseguir nenhuma grande transformação para São Paulo. Apenas eu sei que nós estamos dando uma dica, mas de repente espero que essa dica é para o poder público. Sim. Essa dica para o poder público, para poder repetir estes raciocínios, né, que são os que, al final, podem transformar a cidade. A cidade, eu coloco no meu livro que eu fiz um voo de helicóptero para ver um de nossos projetos. E quando estamos chegando, eu percebi que nosso projeto, que era imenso, que demoramos quase um ano para fazer. Quando chegamos de helicóptero, percebimos que este nosso projeto era uma gota em um oceano, que era irrelevante, não? Ou seja, aí veio uma desilusão sobre o que nós estamos fazendo, lamentavelmente. Mas, de qualquer maneira, cada vez que pegamos um projeto novo, nossa iniciativa sempre é a mesma, não? Nossa iniciativa é fazer a cidade. Não sei se respondi. Sim, muito obrigada. Obrigado a você. Valeu. Obrigado. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Estudantes, professores? Caso não tenham, eu vou pedir para vocês, para quem puder, por favor, abrir as câmeras para a gente poder se despedir do Hector e para o Hector também conhecer um pouco vocês, mesmo que virtualmente. Hector, como eu disse, eu acho que o que você disse e o projeto apresentado se encaixa perfeitamente com as perspectivas desse curso. Eu destaco novamente essa leitura do urbano a partir do que ele é, né, não a partir de sua idealização, que acho isso muito importante no contexto que está sendo construído aqui no Global House, o papel dos alunos e dessa parceria entre alunos da TU Delft e alunos da FAUSP justamente vem no sentido das trocas, né, de se entender um território estranho ao contexto europeu, mas também entender posições que talvez sejam estranhas ao nosso contexto, e de modo que, como eu disse no início, sua participação não só foi uma honra, mas também foi fundamental para todos nós. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Palmas virtuais aqui. Bravo, Tito. Obrigado pela presença de todos.
estou vendo caras de amigos e colegas queridos que me dá muita satisfação que estejam aqui comigo. Isso está muito bom, me está fazendo muito bem essa participação. Bom, então, bom dia para todos e espero que tenham gostado. Está terminando. Muito obrigado, Héctor. Parabéns. E quando o mundo for um sítio mais seguro, devemos arranjar forma de o trazer até Delft para apreciar os canais e comer croquetes e salsichas. Tomando seu convite, espero que se concrete, tá bom? Com todo o gosto, seria com muita honra. Tá bom. Muito obrigada. Tchau, então. Tchau, Tito. Obrigado, Hector. Parabéns. Bom dia. Obrigado.